what's up, people? Numa boa, numa boa. Eu sou o Faz que Killing Keyboard está no ar mais uma edição daquele programa especialmente especial, Amazon Cast, que está a ser o que é, graças aos vossos comentários, às vossas subscrições. Então, se for o primeiro vídeo a curtir aqui do Amazon Cast, é só não esquecer de subscrever o canal, ativar o sino das notificações para não perder qualquer tipo de novidade que vamos trazer. Então, hoje é um dia muito especial. Estamos aqui com o Old School, alguém que tem uma estrada, tem muita história para contar. E, em particular, é meu grande ídolo, eu gosto muito dele, cresci a ouvir as músicas dele, então ter ele aqui na minha humilde casa é uma bênção. Então vamos aqui cumprimentar, para quem não conhece, vai conhecer aqui, para quem conhece, é o nosso Hermínio, como vai, velho? Opa, viva, graças a Deus bem desse lado. Aqui também está tudo bem. Antes de mais, parabenizar-vos pela estrutura, pelos estúdios, pela equipe e pedirmos desculpas pelo atraso. Epa, Alguém nos fez atrasar. Alguém nos fez atrasar. Dessa vez não tivemos culpa, não. Ok, teve alguém que perpetuou esse atraso. É verdade. Sim. Mas muito obrigado pela sua presença aqui. Estamos honrados. Então, mano, vamos bater papo. Vamos fazer um flashback. Para quem não te conhece, nós queremos ficar a par das suas raízes. O que te trouxe até aqui, porque sabemos que é uma história muito grande, mas vamos tentar aqui trazer aqueles elementos que são fundamentais. Então, mano, se fosse para se apresentar, se fosse para dar aquela apresentação à pessoa, faça uma apresentação gostosa e leve, aquela de introdução. Que eu vou fazer? Essa mulher é do povo, essa mulher é do povo, é tipo corrimão e pega quem quiser pegar. Olá pessoal, Hermínio aqui, esta é a minha nova, a última música, não é nova porque é de março. Hermínio, vosso filho de Moçambique, filho de Deus. Ok, grande apresentação, mano. Ele já apresenta aqui a mostrar a sua voz belíssima. As suas letras são aquelas mesmo de fazer chorar. Eu já falava com ele em off que minha irmã escutava muito as suas músicas ali, a música de desamor, de amor. Então, tu sempre estiveste na vida das pessoas, mano. Então, mas nós queremos saber com quantos anos tu começas a cantar? Bom, na verdade, eu começo a descobrir essa coisa de canto aos 7 anos de idade. Okay. Como é que eu descubro? Porque eu acho que eu gostava de cantar. Lá na casa dos meus avós, onde eu cresci, tínhamos um tio André, era o tio com mais condições na família. Então ele gostava sempre de passar por lá os finais de semana, finais de ano. Então ele levava aparelho, chegava ali, colocava músicas. Na altura, tocava-se muito música sul-africana. Na verdade, Moçambique sempre consumiu mais coisas. Não é só isso, não é só de hoje, do amapiano, sempre teve isso. Sempre foi assim. Okay. Então na época ouvia-se muito Lucky Dube, Jumbo, Peter Tosh. E tínhamos os nossos cá, o Avelino Mondlane, ouvia-se muito Avelino Mondlane, então era o romântico mais que a Zona Sul sempre teve, o falecido, infelizmente. Sim, então ele passava de lá, sempre ouvíamos aquelas músicas, e depois calhou numa época em que acabavam de vir os seus ex-repatriados da Alemanha. Eles também vieram com seus aparelhos, trouxeram-nos outra música americana, o rap estava a entrar nos Estados Unidos. Isso em que ano que estamos a falar de por aí, anos 90. Eu completei 7 anos no ano de 88. Ok. Então nesse tempo já havia o rap já a reinar, já estava a ouvir música. Estava a arrebentar, então tínhamos o UB40, tínhamos o Michael Jackson, apesar de que eu nunca fui muito fã assim. Não, eu acompanhava, mas tínhamos a música brasileira, arrebentavam os Leandro Leonardo e companhia. Então nessa fase ele trazia ali aparelho, nós não tínhamos em casa, punha-se ali a cassete, os giradiscos ali. Começava o espetáculo ali. Então quando ele fosse com o aparelho dele, e tinha umas pilhas assim, tipo baterias, que tivemos uma extinta fábrica que chamava-se Tudor. A Tudor fazia umas pilhas de extrema qualidade, depois tinha outras que o pessoal da África do Sul trazia.
Então nós ficávamos ali, como já víamos bandas na televisão. A primeira vez que eu vi televisão foi no ano de 88, eu completava 7 anos, na verdade. Primeira vez já vês Quando televisão. veio o Papa a Moçambique, o Papa Ok. João Paulo, sei lá, João Paulo II, acho que era uma coisinha assim. Então nós fomos a uma casa vizinha, vivia uma senhora suíça. Na zona chamávamos ela de Suíça. Porque ela era suíça, nunca conhecemos o nome daquela senhora. Então dizia, lá na Suíça, lá. Suíça. E ela era casada com um senhor de Inhambane. Uau! Sim, então nós fomos à casa dela, então subíamos em cima um do outro para espreitarmos do muro. Então ela saiu, abriu a janela, as cortinas da janela dela. Então, Espreitavam em casa da ela nos deixou assistirmos, queríamos ver o tal Papa que se falava. Nós não éramos Era católicos. novidade. Sim, nós não éramos católicos. Yeah. Eu, particularmente, minha mãe é a Zione, eu também é a Zione. E tanto é que até hoje eu tenho um respeito grande por Zione. E no dia que encontrar um Zione sério, vou lá orar, tranquilo. São nossas coisas. São nossos... Essas igrejas que andaram essas já são que importamos, brasileiramente... são abrasileiradas ou americanas, vêm aqui para tirar-nos a nossa essência. Para trazer aquilo que é de fora e nos confundirmos. E nos confundir. Então eu não, eu sou Zion forever. E no dia que encontraram um chicubo, aquela forma de orar, poxa, aquilo é que está em mim. Aquilo que está... Que é o que eu recebi. Agora está a frequentar alguma igreja? Não gosto de igreja. Não vou a nenhuma igreja. Eu busco a Deus. Eu confio em Deus, creio em Deus, então... Mas nunca foi, sempre foi assim? Ou não. Alguma vez? Já fui, de vez em quando, sempre que posso até visito igrejas, mas não vou. Mas não está firmado? Não, e não pretendo me firmar em nenhuma igreja terrena. Eu quero a igreja do Senhor Jesus para me firmar. Palavras aqui do nosso grande Hermínio. Então, já estamos a perceber que a influência, quando começaste a ouvir música, o teu tio já vinha aí com sim, a discoteca então móvel. ainda bem eu estava aí. A discoteca móvel. Quando ele fosse, nós pegávamos assim pés de caniço, partíamos assim uma parte, fazíamos ali uns microfones, pegávamos aqueles batuques, aquelas latas de óleo, e o pessoal punha ali. Só que sem eu me perceber, eu sempre ficava como vocalista. Sem se perceber. Sem me perceber. E os outros ficavam ali, o outro estava na bateria. O meu irmão, por acaso, ele tocava muito bem bateria, foi um autodidata, aprendeu assim mesmo. Mas era um baterista de mão cheia. Alguns vizinhos meus fazíamos guitarras mesmo de lata, mas tocavam guitarra render mesmo. Infelizmente acabaram... Era uma arte mesmo. E fomos todos autodidatas ali, aprendemos todos, cada um sozinho ali. Mas tocava-se mesmo de verdade. Era uma coisa que soava profissional. Tocar guitarra mesmo, tocar baixo, tocar ritmo e perceber que só que infelizmente aqueles amigos que nós depois fazíamos, eles faziam aqueles espetáculos na zona já de noite, aí eu não ia. Não saía de noite? Não, nunca fui muito de gandalha, eu sempre fui muito, conforme te diz na gíria, muito matreco, nunca fui de amizade, sempre fui uma pessoa muito sozinha. Aí tu ia ficar em casa, não saía de noite. Nada, tinha muito medo, tanto é que levei muito tempo para começar a namorar. Então, nisto, eu ficava ali como guitarra, como vocalista. Então um dia desses, lá na igreja Zione, houve lá uma vigília, chama-se missa, para nós cá. Uma igreja Zione? Sim, então... amanheceu-se lá a se cantar, a dançar-se ali nas orações e eu estava ali a cantar. Tipo, eu gostava de ouvir os outros a cantar, então eu também tirava a voz, acompanhava, fui parar no meio deles ali. Só que amanheceu, na altura eu sou daqui, nasci e cresci no bairro da Liberdade. Liberdade, então, stand up, grande bairro, LBD. Então, amanhecemos, nós assistíamos futebol, o futebol que reinava, que era o futebol da segunda divisão para nós daqui. E a equipe da Texlom era a equipe mais era a nossa equipe. Então amanheceu, saí com os outros amigos correndo, fomos ao campo da Texlom para ir assistir futebol. De repente chegaram uns senhores ali, virem me chamar, à procura. Não, vai Zumbi, nos mandaram com a pastora aqui. Estamos à procura. Queremos aquele menino que canta. Me pegaram, esse aqui, o que se passa aqui? Quando chegamos lá na igreja, foi a primeira vez que eu tive uma tabicho de artista. Porque estavam ali os mufundices sentados. Então eu fui colocado ali e dizer, ele. Fizeram ali na mesa com os pastores, tudo. Sim, e a pastora que mandou procurar dizer, esse menino cantou muito, cantou mais do que todos aqui a noite toda, nós gostamos. Mas eu fiquei... Com os seus 7 anos isso? Sim, eu estava por aí nos 7. Mas eu não entendi nada. O que é isso? E veja que 7 é um número abençoador. Sim, o 7 na Bíblia representa a totalidade de Deus.
Oh, E, então e eu já, tinha 7 anos, já era sem me aperceber. tudo é divino. E nasci no Era- dia 7 também, eu sou do dia 7. Epa, Yeah. Então, só total que isso, bênção. essa analogia estou a fazer agora, que estamos aqui no Estás Cavio a para tu perceber pensar. agora. Yeah. Somos abençoados também. Recebemos a Amém. bênção. Amém, amém. Então ali, pá, mata ali, mas quando saí dali, então continuávamos só tipo a tocar. Então, na verdade, eu acho que a minha coisa começa ali por causa do aparelho do tio, de alguns Germans na gíria aqui que Yeah. acabavam de voltar, e principalmente naquela situação ali da igreja. Ok, então os Magermans são eles que traziam os sons. Tinham aparelhos, tinham aparelhos. terríveis, uns monoblocos grandes Yeah. aí. Aquilo que é que trouxe aquela discoteca. Então, Yeah. quando te chamam para a igreja, lá tu começas a ser vocalista da igreja. Não, como é que- não. Zion não tem isso de Ok. vocalista. Não, todo mundo ali canta. Mas somos loucos. Todo mundo é vocalista. Se bater, chegou. Todo mundo canta. Então não tem essa separação de não. É que salvo quando se criam grupos para entoarem aos domingos Ok. em eventos grandes, é sempre um grupo. Mas eu nunca aceitei fazer parte daqueles grupos. Acho que sempre fui um pouco egoísta. E então eu quero cantar sozinho. Quer cantar sozinho. Sim. Ok, mas como, em que ano tu gravas a tua primeira música? A tua primeira faixa? Bom, depois disso, eu tive que já começar, eu começava a desenvolver a arte de escrever. Escrito. Porque às vezes vinham-me melodias aqui, eu disse, como é que faz isso? Eu tentava escrever. O que acontece é que houve um ano, porque eu depois fui à Igreja Universal na altura. Yeah. Então quando fui lá houve um concurso que se fez. Então eu disse, aqui eu vou ter que escrever alguma coisa. Escrevi, fui gravar nos estúdios da Continuadores. Na época, estúdios da Isso em que Continuadores. ano? Eu já não me recordo, deve ter sido por aí 98. Yeah. Porque as coisas levaram sempre o seu tempo. Levaram tempo. Eu sempre digo às pessoas que nós precisamos ser persistentes na vida. Nós não podemos querer tudo assim de bandeja, acordar e já está. Não. É que também, olhando para o Hermínio aqui, podemos dizer, "Epa, foi fácil." Mas é fácil para quem diz que é fácil. Eu sempre Estás a tenho ver? dito às pessoas que eu nunca consegui nada fácil na vida, até mulher, até namorado. Nunca. Tudo foi uma fácil. luta forte. Sempre foi luta, teve que ser mesmo fé, persistir, lutar às vezes, Yeah. pensar em desanimar, dizer, mas não. Já pensou em desanimar alguma vez? Por diversas vezes, sim. Então, nessa fase, eu consigo, um pastor ali ajudou, mas a minha mãe que sempre esteve lá a ajudar-me, eu sempre ia chorar para a minha mãe. Mas nada, isso aí não é nada, isso aí, né? Minha falecida avó sempre dizia, já que embelela isso aí, não é nada, isso aí. Nunca Aqui aquela, em casa ninguém nunca de canta. primeira aquela credibilidade, tipo, vai lá, faz. Infelizmente, as famílias africanas são as que mais desacreditam nos sonhos dos seus filhos, quando deviam ser as primeiras pessoas a apoiarem, porque a bênção sai de casa para brilhar lá fora. Sabe, nada, epa, tem que ir na altura era assim, tem que ir a ficar sul. Tem que ir a Johnny, tem que ir a Johnny. A dona já estava doutor, já estava engenheiro, as pessoas. Porque isso foi o que o colono meteu na cabeça É o que, nós, os infelizmente, colonizados. Então o sonho é uma coisa do outro mundo. Infelizmente é o que nós nascemos como que fazemos parte de um sistema em que os homens antigos eles criaram bases que eles querem contrariar a Deus, na verdade. Quando eu paro e analiso, eles criaram bases e disseram assim, para que isto seja uma sociedade, então tem que ter formas, maneiras de viver, modos viventes, tem de haver uma regência para que seja uma sociedade. Então o ser humano, o homem tem que pôr calças, mulher tem que pôr Isso vestido. já é uma coisa que estão a afirmar, que Sim. estamos a desenhar isso. Sim, então eles decidiram, vamos criar escolas. O homem tem que, a partir da idade X até a idade X, tem que começar a estudar, da idade X até a idade X, e depois vamos lhe dar um papel. Quando ele tiver esse papel chamado certificado, ele vai ser hábil para trabalhar. Mas Deus trouxe as pessoas aqui na Terra com dom. Nem todo mundo nasceu
para viver da escola que eles escreveram. Mas também nem todo mundo nasceu para viver dos dons. Há quem o dom dele mesmo é seguir escola, seguir uma certa área lá, mas há quem o dom dele, os dons são naturais, Deus deu a todos. E se a pessoa desenvolve o seu dom, corre, vai atrás, busca Deus, confia, as coisas acendem. Então, nós estamos inseridos em isto que se chama sociedade, por isso que quando vem alguém que é de lá do campo, nós vamos dizer, parece animal aquele, que eles não entendem como é que são as coisas. Não entendo como é que é Sim, aqui na capital. sim, Yeah. porque todos nós acabamos, eles criam uma bolha, desenharam ou fizeram uma cova assim, todos estamos lá. Então, todos temos que fazer o que é comum. Se calhar ali estamos a lutar para ser a mesma coisa, enquanto na somos verdade, diferentes. Infelizmente até nos ensinaram que temos que lutar para sermos um melhor que o outro. Por exemplo, eu às vezes costumo questionar-me, se Deus é quem dá os dons, por que que eles aparecem só porque tem uma televisão, criaram um desporto chamado futebol e depois eles tiram dinheiro? Por que que eles têm que dizer que o fulano é o melhor do mundo? Eles já testaram todas as pessoas do mundo para perceber quem é melhor. Eles criam um estúdio, música, vamos lançar. O fulano é o melhor músico do mundo. O fulano é o melhor cozinheiro do mundo. Quem disse isso? Se Deus é quem dá os dons. À sua maneira. À sua maneira, na sua área. Agora, se disserem assim, que nesse clube em que as coisas estão a acontecer, o fulano está a despontar mais, o dom dele tem uma estrela mais grande, que brilhe mais, eu até entendo. Mas eles agora tendem a comparar, sim, dizer assim, coisas por exemplo, que são incomparáveis. Sim, dizer Hermínio é o melhor cantor de Moçambique. Já fizeram um teste em todas as pessoas que foram dadas dom em Moçambique para escolherem este é o melhor. É o melhor do mundo. Não, Deus não colocou ninguém para ser melhor que ninguém. Deus colocou cada um para ser melhor que como é que se diz em português? É teu próprio. Deves te superar a si mesmo. Próprio adversário. Sim, para trabalhar, viver em prol da comunidade. Deus é tão poderoso que se fosse para cada um ser autossuficiente, ele teria feito uma terra para cada pessoa. Mas então, se ele nos para todos. Não, sim. E se ele nos colocou todos juntos, é porque isso aqui funciona através de uma simbiose, uma ligação. Aquele. Sim. Ok. Grandes palavras aqui do nosso filósofo, já não é músico. Não vamos pôr aí Hermínio Musa, vamos pôr filósofo, porque ele tem grandes palavras. Mas em 2008, tu lanças o teu primeiro álbum de originais, declarações de um apaixonado. Sim, então, antes de chegar aí, em 2008, eu gravo essa primeira música, era uma música gospel, na verdade, que eu gravei. Então, para cantar na igreja. A tua primeira música foi gospel? Sim, foi uma música gospel, assim, para cantar na igreja. Depois lá na igreja tinha um concurso, fui participar num concurso, mas ganhou uma miudinha, criança assim brasileira. Mas é só uma tinga, que eu percebi logo. Que aquilo ali já era fantoche. Sim, era um concurso da igreja aniversário, então logo percebi que tu participaste desse concurso? Participei e tantos outros, mas eu vi pessoas que cantavam mesmo. Mulheres cantam muito, eu vi moçambicanos a cantarem muito, mas ganhou uma brasileira, uma miudinha assim, nem 15 anos tinha. Acho que era para não magoar. Lhe colocaram, era filha de um pastor aí, lhe colocaram, sabe? É tudo incerto no sistema. Sim. É tudo no sistema. Sim, então ali, na verdade, eu já não me recordo bem se essa foi a minha primeira música ou não. Eu quero acreditar que sim, porque depois, sim, eu queria gravar sua música gospel, mas antes eu fui atrás do Guilherme Silva, assim. Então a música gospel foi a terceira, porque as primeiras músicas eu a gravar foram músicas seculares, porque o Guilherme Silva vem da Espanha para morar em Moçambique, eu já acompanhava o trabalho dele e eu fui atrás do Guilherme Silva. Okay. Então vou atrás do Guilherme Silva. Era teu ídolo? Até hoje, meu ídolo é o Senhor Jesus, na verdade, meu eterno ídolo. Mas, então, o Senhor Jesus agora. É um espelho que foi colocado aqui na terra para eu olhar para dizer, uau, eu vou imitar as técnicas dele. E até hoje, muita gente até pensa, até a família dele pensa que é o meu pai. Pela vossa aproximação. Sim. Então ele volta, ele vem da Espanha para Moçambique, eu vejo assim na televisão, uau. É possível até Moçambique, que bom. Então, ele está onde? Jambo, eu vivia na Liberdade. Fui ter com minha tia, deu-me dinheiro de chapa, fui lá ao Jambo e disse que quero falar com ele.
Então cheguei ali no Jumbo. Com quantos anos? Tinha um vidro. Na altura já acho que devia estar com. Talvez diz há poucos anos, na verdade. Acho que talvez 19, 20 por aí. Ok. Tu chegas em casa dele. Sim. Um pouco antes, 17, 18. Yeah. Foi ao Jumbo, ao restaurante que ele estava a gerir Ok. na altura. Ele estava no seu restaurante ali. Sim, então eu vi na televisão que ele estava sempre ali, que ele tocava ali, era o restaurante dele. Ok. Então eu vou até o Jumbo, chego ali no Jumbo, e pá, eu vestido assim, meio que de qualquer maneira não tinha condições. Um puto aí. Yeah. Então chego assim, a porta é transparente, o restaurante, eu nem entrar no restaurante eu sabia como se entra. Então chego Tudo na ali. elite. Eu era uma elite aqui. Sim, então os próprios trabalhadores, estás ali no meio, é tipo um cabrito no meio de bois, onde reconhecer logo, Esse é um esse não é intruso. daqui. Então o funcionário vem ali e diz sim, eu disse, desculpa, é que eu queria falar com Guilherme Silva, ele te conhece? Eu disse, não, depois disse, tá bem, deixei de ter com ele. Fui ter com ele, eu ali ver assim, parado ali, fui ter com ele. Tu já conseguias ver ele? Sim, se tinha um espelho ali, um vidro, aliás. Então ele depois disse, olha, diga a ele que eu não estou a receber ninguém agora, mas ele pode voltar daqui a 3 meses. Já estarei livre. Mas eu saí de 3 meses, eu saí de 3 meses. Ok. Aí fui para casa, mas já alimentei a minha... Não, senti tipo... 3 meses. É longe. Mas tudo bem. Bom, fui para casa e eu contei cada segundo. Até chegar aos 3 meses. Chegaram os 3 meses, meu irmão. Eu fui para lá. Quando cheguei, o mesmo funcionário, alto assim. Ele reconheceu. Depois depois nos conhecemos, já nos encontramos, já nós eu já famoso, porque ele trabalhava numa televisão. Só que não sei se ele se recordava da história. Então, quando chego ali, ele me viu, assim, eu só entrou, sempre vestido do mesmo jeito, vê se, ele suara ali. Esse puto aqui. Então ele vem e disse assim, eu é que vim da outra vez, queria falar com o Guilherme, e ele disse que tinha que voltar de lá 3 meses. Disse, é assim. Então, acho que ele foi ter, depois voltou e disse, ele está muito ocupado, ele não tem como te receber, só tens que voltar um outro dia. Eu pensei que eu vivo com liberdade. Depois de 3 meses. Sim, minha tia trabalhava ali na fotomatomada, então eu sempre ia pedir dinheiro de chapa a ela. Se para voltar novamente, acho que esse trabalhador aqui também terá água. Está a mentir ou não está a fazer o que ele está fazendo. Eu todo tímido, mas fiquei parado ali na porta. Eu disse, quero lhe ver assim que ele descer assim, vou entrar. Vou lhe cruzar. Eu fiquei parado ali, parei assim, espreitar. De repente eu vi Guilherme Silva alto e pomposo assim, um cidadão alto, cascada abaixo. Agora, eu abri a porta, fui parar assim em frente a ele assim, parei. E ele me reconheceu. Ele disse, então tudo bem? Eu disse, sim, é que eu tinha vindo outra vez. É que eu estou para almoçar, mas vem aqui. Entramos, ele disse, senta. Eu disse, não, tive até medo de sentar. Disse, vamos almoçar juntos? Eu disse, não. Eu disse, então canta aí. Então eu estava a fazer uma composição na altura, acho que devia ser a minha segunda composição eu fazer. Ele pediu ouvir. Sim, ele disse, então, canta lá, quero te ouvir. Então eu comecei a cantar. Como tu vais? Ai, onde estás? Como estás? Te pergunto. Ele disse, uau! E é isso mesmo que eu estava cantando. Essa foi a minha segunda composição. Infelizmente eu nunca gravei. Então, ele, uau! Ele gostou do... Sim, depois ele falou uma coisa para mim que eu nunca me esqueci. Disse, eu só conheço 3 pessoas que cantam como tu cantas. O Michael Jackson, o meu filho e tu, vocês 3. Eu disse, eu não sou fã de Michael Jackson, nunca fui. Mas fiquei tipo, uau. Disse, o filho dele, sabes de ouvir o meu filho? O filho dele chegou a ser não, acho que infelizmente depois ouvi que perdeu-se aí, tipo, nas drogas e tal. Mas ele depois disse, agora não vais. Senta aí, eu daqui a pouco vou tocar ali. Agora quero te ensinar algumas coisas. Então fiquei ali assim. Como que te sentiste? Só que eu estava com medo, eu estava a tremer. Tipo, eu nunca cantei em nenhum lugar. Aí ele me colocaram ali naquele palco dele, tinha que ouvir guitarras ali e tal. Eu disse, sala para clientes dele. Eu sentado no meu carro com a minha camisa, acho que era uma camisa vermelha assim, encardida, fiquei sentado. Então depois chegou a hora. Então ele disse, vem, não tenhas medo, vem. Ele chegou ali, sentou ali, pegou a guitarra, depois disse, senhoras e senhores, vou aqui vos apresentar um grande talento. Estava cheio ali de clientes dele, brancos, outra gente. Eu estava vendo.
tantos brancos sentados, eu sou do gueto, mano. Eu sou do gueto. E vi negros, todos ricos, pomposos, bem cheirosos. Aí olha, a tremer. Pegou o microfone e disse, não te preocupes, isso vai ser um ensaio, não te incomodes. Canta, eu vou te acompanhar. Então eu comecei ali a cantar, né? Como tu vai... Ele a tocar ali? Sim. Canta, ele a tocar, ele começou a me seguir. Ai, onde estás? Como estás? Ele a tocar, tocou. Depois a história de... Começaram a bater. Multidão ali a te aplaudir. Obrigado. Ele depois terminou e depois saiu dali, chamou o filho já. O filho também estava presente. Sim, o filho também ali, pá, foi uma situação, um cenário muito emocionante. Depois ele me disse, vou te ensinar como é que se faz composição. Tens que fazer assim, a dividir as composições. A partir dali saí. Pá, fui para casa, depois ele disse... Ainda não acreditando no momento que... Sim, ele disse, volta, quero te levar à televisão. Já ele trabalhava no programa de saudoso Vitor José. Depois da primeira vez que eu fui à televisão, ele que levou-me. Fui lá, levou-me à televisão, foi lá, tocou, cantei essa música, acompanhou-me. De lá levou-me ao estúdio. Na casa dele tinha lá o estúdio onde trabalhava um indivíduo, outro, esqueci-me do nome dele, mas o outro chama-se Constâncio. Então ele abriu Anastácio. A maior parte das portas. Sim, levou-me ao estúdio dele, falei com a mamãe, apresentou-me ali os produtores, era um que faleceu nas cheias de 2000, porque foi de 99 para 2000, é isso mesmo. Então, eu fui lá, conheci o produtor, estava ele e estava um outro chamado Anastácio, você sabe quem é Anastácio? Quem é? Anastácio não é o Zico. Na altura... Anastácio! já ouvi esse nome aí. Ele ali. Zico Anastácio. Sim, infelizmente gravei ali uma R&B. E gravei uma outra R&B marabenta, porque eu disse, eu quero coisas nossas, quero fazer uma mistura, algo diferente. Gravamos ali em cassete. Depois houve aquelas cheias de 2000, fiquei um tempo sem conseguir ir à cidade, porque toda a Matola estava praticamente cortada, estava numa ilha. Quando aquilo passa, volto para lá, chego lá, dizem que o produtor faleceu. Então, depois, a partir dali, já comecei a correr já atrás, quando já participei daquele concurso lá da Igreja Universal. Que também então isso foi depois já? Sim, foi depois, na verdade, sim. Ok. Sim. Então, quando tu gravas a tua primeira música, é essa, então, sentiste uma aceitação? Como é que foi? Sim, em todo lugar onde as pessoas levavam, tocavam, as suas famílias, as pessoas diziam, uau, que coisa. Muitos empresários... fui até ter um empresário que disse que podia me patrocinar. Ele ouviu a música, ele só sentou, na verdade, ouviu e fez a analogia do que eu havia escrito. Porque a música era... Ela sabe que eu a amo mais. Acho que era isso. Não era. Era uma outra. Ele ouviu, fez uma analogia, um desenho dele. Ele depois disse... gostei muito do que fizeste e depois começou a me dar voltas, nunca patrocinou. então ele gostou, mas acho que nunca tirou dinheiro para patrocinar. Sim. Okay, então depois daquilo, fomos andando, depois um camarada levou a cassete para uma discoteca que havia ali na Liberdade, chamava-se Luso, ou Luzi. Então, que o dono até já é falecido, por acaso faleceu aqui perto. Levou a cassete para lá, a tocar aí na discoteca, tocaram, depois a cassete desapareceu, nunca mais ouvi as músicas. E na altura gravava-se na cassete TDK, não tinha como. E quando saía a cassete não tinha como ter outra? Não, salvo se gravasse em diversas... Era numa fase em que já estava a eclodir o CD, o disco compacto. Então, o gravar daquela época é diferente. Agora qualquer pessoa pode cantar, tá tranquilo. Naquela época, era one way. Abriam as pistas. One take. Era uma pista. Só uma pista só. É one way mesmo. E tens que gravar em one take. Tens que começar até terminar. Acabou. Aonde falhas, tem que se apagar. Porque as cassetes elas gravavam, mas também apagavam. Corrigiam. Então voltas. Não tinha aquela questão de back vocals? Não, backing vocals tu fazias, podias sim fazer depois, por cima, mas se falhasse também... Tem que refazer tudo. Então podíamos, por isso que se ficava o dia todo a gravar uma única música. Eu só sentia a pena dos repistas, na altura tinha repistas que andavam em grupo, 6 repistas. Como é que faziam? Eles entravam, repavam o primeiro, saía, repavam o segundo. O problema dos repistas estava onde?
o último a repar era sempre que metia água. Bastava ele falhar, todo mundo Todo tinha que mundo voltar. tem que voltar a... Yeah. Então, na altura, tu marcavas estúdio para as 12, para 6 do estúdio à meia-noite, a 1 hora, quando terminasse. Sim, então não era tão... Agora... Os músicos dessa altura é que são músicos, de verdade. Não, mas eu concordo. Concordo, porque Porque trabalhar era mesmo. trabalhar mesmo. Yeah. E agora eu vou fazer... Agora já grava ficou até de bem celular. isso. Sim. Não ficou bem, vamos fazer de novo. Sim, nada. Naquela época, mano, era um caminho só, sem volta. Ei, Aonde falhas, acho que... é tipo estradas da África do Sul. Se estás a andar assim, se falhas virar, passas. Daqui a 20, 30 quilômetros é que tens o próximo sítio para virar e voltar para conseguir. Yeah, era assim. Quando tu falhas, deves começar. Recomeçar, no way. Ok. Então, e gravávamos assim. Então, naquele intervalo, depois a minha mãe sempre me puxava, dava-me algum dinheiro. Depois eu fui conhecer um outro estúdio na zona da Machaquén. Gravei algumas coisas, porque o Guilherme Silva também já veio voltado. Gravei algumas coisinhas. Na altura chamava-se Lice Studio. Só existiam 3 estúdios aqui. Existia o Lice Studio. Aqui é Maputo. Sim. Existia o Lice Studio. Na verdade, eram 3 sempre. Para não falar do estúdio da RM, que é o estúdio mais que o país sempre teve, que era um estúdio grande. Agora, estúdios para nós aqui de fora, porque para a RM, para gravar, não era fácil. Tinhas que ir lá, marcar, e depois tinhas que passar por um teste para ver se eles deixavam gravar. Por isso que os músicos eram... A internet agora vai resolver muita coisa, sabe? Yeah. Sim. Na questão Então, de divulgação. sim, Yeah. então, esses estúdios, eram estúdios de pessoas que tinham um mínimo de condições, compravam uma placa e montavam. Tinha o do Lice Studios na Machaquén, tinha aqui na Matola o estúdio do Zito Face, estava a fugir o nome, e tinha os estúdios da Continuadores. Só que da Continuadores pertenciam a uma organização, não era assim tão fácil gravar, então eram estes 2 estúdios. 2 estúdios só. apenas. Yeah. O sistema ainda era aquele Mano, cassete. chegava às 10 a pedir para fazer marcação, dizer, aqui, mano, tua marcação. Hoje é quinta. Yeah. Até quinta da próxima semana. Porque a lista está lotada. Todo mundo tinha sempre grupos de rapistas, então não era assim tão fácil. Yeah. Então ia lá ao Lice, corri riscos por diversas vezes, porque eu como não tinha condição, então eu não trabalhava com Lice, trabalhava com o ajudante dele, dentro da minha condição. Então era depois do Lice sair do estúdio. Então ele entrava, trabalhávamos, e às vezes saía meia-noite para voltar à liberdade, às vezes dormia. Já dormi várias vezes na paragem mesmo, na rua. Na rua? Sim. Já dormiu na rua? Sim, porque perdi o último machimbom. Imagina sair de Machaquén a pé até Belita para esperar autocarro da Liberdade. Então, às vezes, se aparecesse um de Benfica, eu apanhava, vou pernoitar em casa da minha mãe. Então, apanhar de Benfica, descer de Benfica e caminhar até Zona Verde. Mas outros dias, não. Tu ficavas ali mesmo, Sim. ali na esquina ali? Sim. A primeira vez que eu fui à televisão, que o Guilherme Silva me levou à televisão, não foi possível eu ir ao ar, porque tinha lá outros músicos, os músicos conceituados na altura, Maltabiju, então só ficamos sentados. Quando entras na televisão tem uma coisa, o programa do saudoso Vitor José vinha depois da novela. Então, se estás ali, mano, só que o Vitor José era o único, estou a ver vocês também, o Vitor José, às vezes garantia-se transporte também para voltar e dava comida, refeição às pessoas. Aos convidados? Sim, aos convidados, sim. E a produção? Não, mas vocês também estamos aqui. Produção, estamos tranquilos. podem preparar aí a panela de cima. Então, mas... a primeira vez que eu fui à televisão eu tive um trauma. Uhum. Eu chego na televisão, vamos ali, vejo outras pessoas melhores que eu, em condições, bem vestidas e tal, e sabes que geralmente para se escolhe pelo olho. Isso. Passa. Yeah. Então depois quando chegou a minha vez, não entrei, não fui ao ar. Foste parado. Disseram, só podes voltar noutra semana, porque para hoje, já terminaram os talentos que tinham que entrar hoje. Estamos a Mas sair aquilo lá eles te fora. julgaram pela maneira que estavas Não, apresentado? nem sei, talvez porque eu sempre fui meio tímido, ficava no meu canto, eu tinha medo, então pegavam os outros espertinhos, iam Aqueles lá. que vinham com... Yeah. Então, na minha vez, eu fiquei por último, então tinha que entrar noutra semana. Okay. Então, quando estamos a sair assim, estava a chover muito e não havia transporte. E teve O dia que lá foste embaixo. barato. O dia que foste barato. Que não entrei, sim. Mas teve lá, praticamente não me bararam. Só não deu porque tinha um número exato que devia entrar lá e eu era o último, então não deu. Passei para a Foste semana o seguinte. único que não entrou em cima Não, dele. tinha mais outro. Ok. Yeah.
Dali, Depois saímos da a pé. chuveira. Eu não sabia que ali podiam disponibilizar carro que levava trabalhadores. Tinha alguns que viviam na minha zona, se calhar. Saí dali, apanhei carro, desci na Ronil. Havia ido com meu tio a me acompanhar. Meu tio, como quem diz, ficamos quase da mesma idade. Ali da Ronil. Não sei, acho que dormimos na rua, fomos até TPM. Pedimos, entramos num carro ali às 4 que levava trabalhadores e tal. Só Depois de ter chegamos a casa passado de manhã. a noite Sim. na rua. Semana a seguir, meu tio disse, eu não te acompanho mais. Eu disse, eu vou lá, se for para dormir na rua, eu vou dormir. Fui lá, só que ali já alguém me avisou, ali um dos funcionários, não, quando terminar, aqui é um carro que sai, vai para a zona de Benfica, tens família lá? Tenho minha mãe na zona verde, passa mesmo. Então dali já terminamos, aquilo terminava por aí 1 hora da madrugada ou 2. Então peguei o bilhete, desci em frente quase à casa da minha mãe e entrei. Então, nessa trajetória, depois passa um pouquinho de tempo, sem gravar, aparece aqui um projeto chamado Fama Show. Grande Fui lá me projeto, inscrever. grande projeto. Fui lá me inscrever para participar. Cheguei lá. Ali é que senti-me mesmo desprezado por causa das roupas e vestes. Fui lá me inscrever. Testes, pá, bati, fui melhor que todo mundo. Conforme todos eles diziam ali. Esse já entrou. No dia de já escolher o pessoal para entrar lá. Eu não fui escolher. Mas passou por todos os Todas as castings. etapas, sim. E todos Mas no diziam dia da que atuação- esse seria o... Mas no dia da atuação não chegou a atuar. Não, atuei, todas as etapas passei. Então já tinha que, depois de passar, aquela seleção selecionava-se milhares de pessoas, para depois ficar, não sei se eram 50, para depois eles decidirem quem eles acham que tem que entrar na casa. Então ali mesmo, eu havia sido o que mais despontou ali no meio. Mas não entrei. Não entraste. Nada, me olharam assim de baixo para cima. Disseram não. As pessoas estavam nos castings, disseram, esse aí não vai fazer nenhum show, lá não tem imagem. Esse aí para aparecer, vamos escolher pessoas que tenham imagem. Ei, na tua cara isso. Não, falávamos já, notas, pai. Tu notas por quê? Depois todo o pessoal que estava ali veio me abraçar, dizer, pô, sentimos muito, todos nós aqui sabíamos que tu é que serias o primeiro a ser escolhido para entrar. Então, A questão do desprezo. quando olhei, percebi que... Mas saí dali devastado, com aquela camiseta ali, disse, eu já fiz de tudo, não consigo nada, então eu vou largar. Então nesse momento tu pensaste em desistir de tudo? Até desisti um pouco, mas depois eu disse, não, desistir não. Então eu disse, aqui, como ando a bater portas, andei em vários estúdios, batia portas, me olhavam de baixo para cima, até alguns músicos daquela época olhavam assim de baixo para cima, alguns até eu só pedia, só quero fazer coros só. Mas eles nunca te deram aquela oportunidade. Não. Quem uma vez até quis dar uma oportunidade foi o Zé Pires do Capa 10, porque eu ia lá também. E depois lá ele me mostrou o Nelton Miranda, tocou algumas coisinhas, gostou, depois mostrou-me ao Roberto Isaías, gente super. Grande artista, Roberto Isaías, ele tentou me encaminhar, depois apareceu o filho do saudoso Malangatana, porque ele conheceu-me em um outro casting que fui fazer na Rádio Moçambique, que também foi reprovado, então ele depois me pegou. Então, foste cercado de pessoas, Derotas que fizeram... Só estou a falar disso. Fui fazer testes do Fantástico. Na altura era Fantástico Fantasia. Com uns amigos fomos lá para cantar. No dia que sabíamos que até Foi barato. andamos a pedir dinheiro, fizemos roupas de capulana para cantar. Fomos os únicos que não fomos permitidos entrar para cantar. Fomos baratos. Saímos dali. Aquele casting da Rádio Moçambique também fomos lá, 0. Depois abriu-se um outro casting no Jambo, era o Aaron Samson. Cheguei ali também, 0. parado. Depois Pessoal, pensei... Para quem vê o Hermínio agora, está a brilhar, Deus é bom. está no topo de Moçambique, está a fazer acontecer. Mas olha a quantidade de portas que foram fechadas. Fechadas mesmo, na cara. E tu só foste fechada uma porta só. Já olhas para a tua vida como a pior. Eu desisti. Isso aqui... Houve fases que eu disse, eu prefiro passar a escrever poemas e contos. Escrevi muitos poemas e contos, passei a fazer teatro. Fazia teatro, tive um grupo de teatro com outros amigos aqui. Fazíamos teatro e dança tradicional. Depois dali nada, saí com outros amigos, formamos um grupo de dança tradicional. Eu ali nem era vocalista, tocava um instrumento chamado reco-reco. Esse também, apareceu um cubano, DJ Cubanito Henrique. Ele é cubano, sim. Então ele
quis nos dar uma oportunidade. Ele, na altura, ele era gerente de um restaurante grande na cidade. Levou-nos lá para irmos atuar. Só que teríamos uns castings na sessão dos músicos no dia seguinte. Tem que haver outro cast. Sim, como grupo. Fomos lá, atuámos, amanheceu ali. A discoteca fechou por aí 3 e tal. Saímos, não tínhamos onde ir. Nenhum de nós tinha familiares na cidade. Fomos perguntar no Jardim Tunduro. Chegamos ali, as moças estenderam capulanas ali nos bancos do Jardim Tunduro. Descansámos ali. 7h30, 8 já estávamos na Associação dos Músicos para fazer outros castings. Lá também. Foram parados. Zero. Zero. Então, nisto, fui andando. Então, naquela altura eu disse, eu tenho que procurar meu dinheiro, já tinha vários estúdios. Então, eu vou pagar estúdio com o meu próprio dinheiro. Então, procurei emprego, não estava a apanhar. Mas nessa altura estavas a viver com seus pais? Nessa altura, eu vivia na casa dos meus avós, dos meus falecidos avós, onde minha mãe estava no lar, então deixou-nos lá. Já tu vês a necessidade de procurar emprego para começar a financiar os teus estudos? Eu disse aqui, não estou em condições, ninguém me ajuda, então vou procurar algum trabalho, fazer alguma coisa. Então fiz miçangas, aprendi a fazer miçangas com um senhor que até no domingo último minha mãe disse-me que já é falecido. Ele me ensinou a fazer miçangas, na altura fazia-se muita miçanga. Então fazia miçangas para vender, mas dinheiro só dava para comprar pão em casa. Depois, nunca chegava... Nunca chegava, você tinha necessidade. A quanto andava uma gravação naquele tempo? Naquele tempo, eram 150 meticais. 150 meticais? Mas esse dinheiro nessa altura... Era muito. Era difícil de achar isso? Era muito. A pobreza naquela época era muito mais acentuada que agora. Naquela altura era a altura mais pobre? Só para ver, não existia nem carro do bairro, então tu contavas os carros na rua. Porque se eu comprava carro, quem tivesse condições de ir a uma agência comprar carro. Muita gente que conduzia eram motoristas de certas empresas. Não eram carros pessoais. Por isso que até tínhamos aquela brincadeira de aqui, se passar um carro amarelo é meu. É meu. Se passar vermelho é teu. Era fácil. Hoje em dia, esses de hoje em dia não brincam, eles não têm como. Tá cheio de Dubai. Não existia calamidade. Que é calamidade? Você é miúdo, não é da época dele. Veja que nem roupa da calamidade existia. Mandava-se cozer roupa. Nem sapato da calamidade existia na altura uma sapatilha plástica chamada Tigana, que se fazia numa empresa que fazia plásticos, tigelas, não sei o que. Aquele sapato, meu irmão, em meio a calor, aquele sapato derretia no teu pé, você sentia o que é calor, mano. Chamava-se Tigana. Os sapatos tinha verdes, brancos e não sei o que. Estava a bater no momento. Era a condição que tínhamos. Depois apareceu não sei quem mandou fazer, acho que fazia na China. Chamava-se DH. Então o DH passou a ser o sapato um pouco acima de Tigana. E tinha os chinelos que a gente punha. O chinelo podia arrebentar. O mesmo chinelo podias procurar consertar 10, 20, 15 vezes. Usando com pregos de ferrinhos. Então, a pobreza era muito mais acentuada. Nós vivíamos... Essas coisas de calças rasgadas agora é moda, mas na altura era condição. Era condição. Nós rasgávamos e depois punham isso que chamam de xixama. Em português esqueci qual é o nome. Sei lá se é retalho ou o quê. Então nós punhamos isso e ninguém ria-se de ninguém. A escola porque aquilo era normal. Condição. Nós íamos à escola com saco plástico para meter os livros. Às vezes, se tivesse algum alfaiate na zona, levávamos aqueles sacos de sisal e mandávamos lá fazer pasta para a escola. E onde que fez o ensino primário, Hermínio? Eu fiz na escola primária do bairro da Liberdade. E depois saí, fui fazer... mas eu aqui não posso falar muito de escola, porque nunca fui muito... Sempre fui um bom aluno. Eu tive uma vantagem que Deus me deu. O meu falecido avô, pai do meu pai, ensinou-me a ler e escrever antes de eu começar a estudar. Então, quando começou a estudar, já sabia ler? Entrei para a primeira classe já saber ler e escrever. Então foi isso que acho que empatou muito, que eu dizia, eu estou a ir à escola fazer o quê? Porque eu sei tudo que ensinam lá. Eu vi o professor ensinar, eu dizia, meu primeiro professor foi o professor Venâncio, de primeira a quarta classe, eu ouvi dizer que já é falecido. Mas eu dizia, e se eu e ele estamos no mesmo nível? Então eu faltava muito, só para ver, na primeira classe eu tive 75 faltas. Porque eu ficava na rua e dizia, vou corrigir sozinho, minha mãe me comprava todas as canetas que corrigia. Então depois minha avó levou-me lá, levei chamboco, porque o que acontece na altura nós tínhamos um psicólogo, tínhamos psicólogos aliás que nos atendiam. Tínhamos psicólogos da vida. Em casa era vara, chinelo ou pente. Na escola era régua,
Ou vara. Eram psicólogos, esses bons psicólogos. Eles que punham a malta na linha. As crianças de hoje em dia não têm esse Não estão a levar psicólogo. porrada. Não tem esse psicólogo. A Bíblia diz que tens que dar com vara, porque nem com isso morrerá, mas ao crescer saberá os preceitos e os caminhos por onde deve Aquilo eu seguir. levava porrada a fazer Por causa aquilo disso- porque não podia fazer, Sim. era errado. Levei muita porrada, nunca mais faltei. Fui até de segunda classe. Segunda classe tive 35 faltas. Amém. Sim. Então, tive isso porque eu sabia ler e escrever, só para ver. Depois fiz quarta, fiz quinta, comecei a brincar muito. Disse, não, acabei de fazer quinta classe como externo. Passei. Quinta classe já estava. Foi fazer como externo, Yeah. porque eu não queria mesmo, não tinha vontade, eu andava às vezes nas lixeiras a apanhar livros para eu ler, eu só queria ler, eu queria buscar conhecimento. Então a tua leitura. escola foi a escola da vida. Tu aprendeste. Sim, os outros fazem faculdade, eu fiz dificuldade, mas temos certificados todos nisso. Yeah. Outros, o docente ensinou, outros a vida ensinou. Mas... Ou o docente maior, que é o Espírito Santo. Yeah. Então, nesse processo, eu depois, sexta classe, minha mãe estava distante, meus avós não eram muito ligados a isso. Então, fui a uma escola privada que era de um senhor vizinho, que até certificado se passava a caneta, assim. Estudei um pouco sexta, mas já não tinha nada a ver. Depois comecei sétima. Sétima, fui estudar numa escola privada também. Então, fui fazer exame novamente como externo. Por causa das faltas. Não por causa das faltas. Escolas privadas na altura não tinham equivalência. Okay. Só ias lá estudar, só recolhiam dinheiro e depois tinhas que fazer como externo. Porque aqueles Sim. como estão a ser pagos. Sim, então depois fui fazer a sétima classe também como externo e passei. Então encerrei aí. Sétima Eu sou uma pessoa que tem sétima classe, sim. Mas essa sétima classe é do antigo sistema. Eu não sei agora como é que funciona. Eu fiz essa sétima classe, mas eu posso dar aulas aqui até quem está na faculdade, quem está fazendo a universidade. Tu encerras a sétima classe? Há muitos anos, já nem me recordo do ano, na década de 90. Porque nós perguntamos aos nossos pais, papá, estudou sim. Em que classe? Quarta classe. Do antigo sistema. É você sempre ter falam medo. isso para nos dizer. É você ter medo. A gente ouve mesmo, É quarta classe. É quarta classe, é quarta classe. Não, eu sou uma pessoa que encerrou na sétima, mas o que Deus me deu, ele deu-me... Costumo dizer que sou autodidata. Digo sétima porque depois fui fazer exames como externo e passei a décima, passei a 12ª como externo, mas estudar de sentar na carteira. Sim, de ir sentar em uma escola e depois de fazer exame como externo foi na sétima classe. Agora não estudei oitava, não estudei nona, só estudava com amigos, me dava um pouco de explicação, fui fazer exame da décima, terminei, fui fazer da 12ª, também terminei. Mas por isso que eu digo que eu tenho sétima classe, não dou mérito a essa décima que só ias fazer. Que só ia tipo, então eu sou uma pessoa que tem sétima classe, isso não escondo para ninguém. Só que eu tive funcionários que fizeram até faculdade de fora, eram meus funcionários. Mas são os trabalhadores. Sim, então eu ficava sentado assim, ali a fazer reunião. Mas eu acabei percebendo que a escola de Deus é a melhor escola, porque eles haviam feito faculdade, haviam estudado fora, eram meus funcionários, e eu estava ali sentado, ali a ensinar como é que a gente tem que fazer o nosso negócio. Eu ia ao Google, aprendia sobre como gerenciar o meu negócio e colocava ali pessoas para sentarem, e todas as segundas no meu antigo escritório nós tínhamos reuniões, e todas as reuniões que todos os meus funcionários tinham um nível superior em relação a mim. Eles já eram licenciados? Sim, mas eu não. E sempre que eu não estivesse às segundas, eu deixava a minha secretária para ela, que era a chefe deles, fazer reunião com isso. Da vida. Não. Com isso é para percebermos que não é nosso mérito, é mérito do Espírito Santo. Porque às vezes nós pensamos que, estamos a errar, estamos a estragar. É o que eu disse a princípio. Criou-se um sistema que a pessoa tem que nascer, fazer isto. Já está plasmado, os homens plasmaram isso. Só que os planos de Deus são outros. São diferentes do que os homens fazem. Sim. Eles nos fazem pensar que já temos um caminho que devemos seguir. Então, onde é que vem a decepção? Que muitas das vezes eu conheço vários licenciados. Eu estou a falar que quando eu abri o meu escritório, o meu antigo escritório, foi no ano de 2018. Então, quando marcamos ali para a entrevista,
Veio muita gente com certificado, muita gente licenciada para a entrevista. Me doeu o coração, disse, poxa, eu só estudou esse todo o tempo, não dormi, não sei o quê, para vir aqui ser entrevistado por um burro. Eu sentado, a pessoa entrar, querer até ajoelhar, disse, meu pai do Como é que céu. a vida é? Por isso eu sempre digo hoje às pessoas, estude, mas busque se informar de qual é o seu dom ou o que pode fazer. Ali essas duas coisas, concilie. Estude e corra atrás de alguma coisa na vida, porque pode ser que não seja a escola que te tire do chão e seja algo que você descobriu na vida, o teu dom, o teu talento. Pode ser que seja a escola. Eu conheço tanto licenciado frustrado. Que investiu, que passou todo o tempo a vida A se aplicar, a se aplicar. Yeah. E Não depois não teve dormir. cunhas para conseguir um bom emprego, não teve cunhas para conseguir. Alguém que fez medicina e de repente conseguiu um emprego no banco. Pergunte ao pessoal do caixa nos bancos, qual é a sua especialidade? A de ouvir. Muitos ali não fizeram nem formação bancária. É Não, aquilo de costas quentes. Não, foi o que tinha, a pessoa foi lá, só porque a pessoa já é licenciada, disse, isso aqui vai se enquadrar. Mas a pessoa, o sonho dela, eu fiz direito, porque eu queria exercer a minha função como jurista, como advogado, depois queria subir como juiz e tal. Mas depois não teve como, mas há um banco que abriu, vou lá, está lá. Sou gerente de uma loja. Gerente de uma loja, assim, tenho a minha faculdade, velho. Tem pessoas que já têm 3, 4, 5, 6 certificados. Com isso, não estou a querer dizer que a escola é errada. A escola é muito boa, é o que rege o ser humano para saber qual é o caminho que deve andar. Mas é preciso conciliar, para não chorar e se arrepender mais. E saber qual é o teu dom. Estamos a falar É que eu falo porque, muito. eu já disse, nós estamos com um músico, estamos com um filósofo, estamos com um professor que sabe muito, muitas portas foram fechadas a ele, mas hoje ele está aqui para nos contar um pouco da sua experiência. Então, fale-nos um pouco do teu primeiro álbum de originais. Como que, depois daquela faixa, porque como depois daquele casting ali, depois voltas à reanimação, já voltas com aquele filme. Sim, começo a fazer miçangas, depois saio das miçangas, descubro um outro negócio que era de levar ouro bruto e mandar para o Orives fazer brincos, colares, anéis para as senhoras. Então eu andava nas casas, andava com um fósforo assim e um fio ali dentro. Dá licença. Titia, não, me sabes que é um só ouro. Me chamava de rapaz Josclanguan. Rapaz Josclanguan. Então eu entrava ali, tirava a linha, tirava medidas assim, a pessoa pagava uma parte. E as pessoas confiavam tanto, nem sei porquê. Então eu tinha alguém que trazia ouro bruto de Nampula, eu não tinha muito budget, então eu guardava pouco. E a Orives sentava, Orives ali na T3, tinha vários Orives ali onde se fazia ouro. Sentava ali, fazia uns brincos, eu ali via como faziam, depois me entregavam já pronto e eu levava. Então quando não tivesse cliente, andava nas casas, as pessoas me adiantavam um dinheiro, aquele dinheiro que me adiantava eu ia levar e a minha parte era a outra. Mas fiz isso, depois disso também o dinheiro não chegava, era para comer. Então consegui um emprego num chapa. Ali no chapa me colocaram como gerente do chapa, mas eu era cobrador. Então passei a fazia small baixa. Para andar dinheiro, será que consegui para pagar estúdio? Também não dava, porque o dinheiro era só mesmo para comer. Então dali tentei, fui ajudante, instalações elétricas, ajudante de pedreiro, descarregar blocos ali. Uma série de coisas que fizeste. Sim. Na ideia de angariar. Sim, então me falaram na altura que tinha um estúdio bom na cidade grande, fui lá, bati portas, o senhor lá me fez casting, ouviu-me. Só que ele depois colocou-me ali, levei muito tempo para gravar, então de repente eu já trabalhava ali, fazia limpezas, limpava as coisas ali no estúdio. Quando já ali, eu consigo o meu primeiro e único emprego da vida que eu tive. Me ligam porque havia metido o currículo em algum sítio que eu havia me esquecido, um amigo havia levado o meu currículo. Me ligam, não é Hermínio, sim, aqui a empresa chama-se 3M, passa publicidade, mas tem que falar. Passou por chamaram lá para a entrevista. E passei a trabalhar nas bombas de Madruga, aqui na Matola. Trabalhei ali como caixa. Ok. Sim, o conceito de uma cláusula, Bob Fumel. Então ali, fui lá. Então, entraste a trabalhar, começaste a trabalhar nas bombas como caixa. Sim, como caixa. Foi ali onde consegui tirar dinheiro do salário para pagar estúdio. Lá no estúdio onde eu estava, fazia limpeza, parece o DJ Ardiles.
Então, DJ Ardiles ali ouviu-me, disse, pá, estás a levar muito tempo aqui. Eu posso fazer alguns beats para ti, não vais pagar nada. Depois vou te levar a um estúdio, Isso em estúdio que ano, pequeno. mano? Isso em que Estamos a falar já de 2006, 2007. 2007. Yeah. Mas 2006 é quando eu trabalhei ali nas bombas e consegui o dinheiro. Então, no início de 2007 eu já estava a conseguir algum. Disse, pá, aqui já dá para pagar estúdio. Eu comecei a ter um pouquinho. Já pegava algum. Então, ali... o Ardiles leva-me à casa dele, chega ali, faz produção de 2 beats, depois me leva ao estúdio. Tinha um estúdio chamado Mochila Mpuiniha, é um jurista, não sei se é jurista ele. E lá estava lá um homem que depois se tornou um grande irmão da vida, o G-Short, como produtor. É grande G-Short. Ardiles produziu, levou-me para lá, apresentou-me ao G-Short. Para mim tudo um mundo novo. Chegamos ali, gravamos as músicas. Eu continuava a trabalhar nas bombas tranquilamente. Produzimos, mas eu disse a Ardiles, porque o meu sonho era gravar, depois mandar para a Espanha para ter qualidade. Era isso que eu imaginava. Eu queria isso, que eu era fã. Eu sou fã do Guilherme Silva, eu imaginava esse mundo aí. Então ali eu aprendi uma palavra que o Zé Pires me disse, porque eu dizia, eu quero gravar para a Espanha, quero ser um artista internacional. Então o Zé Pires dizia para mim, primeiro seja nacional, deixe que as pessoas te conheçam aqui, depois lute para se internacionalizar. Então peguei isso. Gravamos ali, só que eu deixei as músicas, eu disse, eu vou trabalhar, ter um pouco mais de condições para pagar estúdios melhores lá fora. Querias fazer a masterização fora? Eu queria sair para fora, para ir gravar lá os ritmos que eu mais gosto, a produção que eu gosto. A produção que eu mais gosto é a linhagem do Alexandre Pires, Henrique Iglesias, é pop, é romântico pop. É aquilo que eu mais aprecio. E as minhas composições iam para lá. E aqui eu não achava produtor que fosse até lá. Então fizemos um R&B com Ardiles, 2 por acaso, um R&B e um raga. Fizemos ali no G-Short. Então, de repente, G-Short ligou-me, disse, pá, chamou o Stélio, que era baterista do K10, foi lá meter guitarras. Meteu guitarras, depois G-Short tirou a instrumental, deixou só voz e guitarras. Ardiles levou para o computador dele, tipo, vou trabalhando pouco a pouco para melhorar, porque és muito exigente. Deixou lá. Eu a trabalhar nas bombas, de repente liga-me um amigo meu da igreja, na altura o Zacarias. Naquela igreja que já na outra igreja. Show. Sim. Que depois conhecido pela sim, pela na Universal. Sim, porque a minha música já era tocada. Tinha o pastor Vitor, ele que tocava a minha música, mostrava as pessoas e cantava. Aquela gospel. Sim. Então o Zacarias me liga e diz, olha, eu estou a ouvir uma música na rádio todos os dias, às 15 horas 16. Eu acho que essa música é tua, porque eu conheço tua voz. Eu disse, eu não tenho nenhuma música na rádio, nunca consegui, nem imaginava como é que se faz para se deixar música na rádio. Então aquela música, tu não levas para a rádio? A música... Ardiles levou as músicas, deixou no computador dele. Então o meu amigo disse, escute o programa amanhã. A moça chamava-se Kátia. É Kátia... esqueço-me, vem toda a imagem dela. Uma moça muito linda e de um coração muito lindo. Então... dia seguinte eu disse que eu ouvi o programa. De repente estou a ouvir minha música ali, voz e guitarra a tocar. A minha música é essa. Mas eu não gostei nada, não gostei nada. Porque para mim a música não tinha qualidade. Eu queria trabalhar para conseguir condições de ter algo mais suntuoso, assim. Eu peguei de fone, não importa. Ali era uma mistura de tristeza. Fiquei muito triste. Não ficaste feliz? Não, eu não queria que as coisas fossem assim, não. Para mim aquela música não tinha qualidade, não tinha nada a ver. Ardiles, estou a ouvir minha música tocar na rádio. Como? Ardiles, na rádio? Não é possível. Sim, é verdade. Eu ouvi a música tocar, está a tocar. Depois Ardiles, só pode ter sido DJ Tony. DJ Tony é DJ da Rádio Cidade. Ele esteve a estudar com o meu computador na minha casa. Então Ardiles ligou para o DJ Tony. Tony, estás a me trazer problemas? Tony disse, eu ouvi a música, gostei, carreguei, estou a tocar na rádio. Façam o que vocês quiserem. Mano, então a música viralizou sem eu subia nos chapas, tá tocando a minha música, dizer, esse angolano, eu sentado a dizer, como é que eu vou dizer que sou eu? Meus colegas ali nas bombas já tocaram, o outro, recordo-me de um chamado Jair, ele tocava sempre minha música no celular, ele era abastecedor, então ele fazia aquele movimento a tocar, esse cara aqui canta muito, mano. Eu dizia, sem saber que é a tua música. Eu tinha receio de dizer que sou eu, como não vão acreditar. Então ali foi tocando e de repente, então um dia desse eu disse ao meu gerente, ele que era filho da patroa, que disse, essas são as minhas músicas, se puderes me patrocinar, disse, vamos ver aí como é que é. Só que nisto,
O MC Roger ouve as minhas músicas na rádio, lá, e depois estão a me ligar já da Rádio Cidade. Eu ali a trabalhar, tudo bem, assim, epá, o MC Roger pede um encontro contigo amanhã, porque assim, MC Roger. sim, o MC Roger, Quer falar eu, sim, amanhã, ele, já lhe demos teu número, ele vai te ligar, de repente está-me a ligar, alô? Tudo bem? Com aquele. Na altura Aquele tipo de voz dele. tinha um sítio chamado grande Surf. Roger, what you do? Tinha um sítio chamado Surf, uma pastelaria, era lá onde ele me atabichava. Yeah. Não, foi Surf não. Era lá, mas ele ligou, marcou um encontro num restaurante que fechou lá, um restaurante muito caro na altura, agora tem um outro nome, no museu. Eu fui lá, saí do trabalho, com a minha pastinha de trabalho, minhas camisetinhas, chegamos ali, sentamos, almoçamos, ele disse, eu quero gravar uma música contigo, tens que meter voz na minha música. Então, ele tudo bem. Gravas aonde? Eu lhe expliquei onde eu gravo, com G-Short. Vamos gravar lá no teu... Eu aprecio esse lado do MC. Vamos gravar lá. Onde é que ele vamos no estúdio? Assim. Nada, fomos para lá, chegamos lá, gravamos uma música. Foi publicidade para eletricidade, de certeza. Chamava-se Moçambique Iluminado a música. Músicas de MC. O MC faturou muito, faturou ali. Só que, só posso lhe exigir hoje. 9 divisão de 3. Se eu não era ninguém, praticamente. Não. A música era dele, cheguei lá, meti a voz, a música já estava a tocar toda hora. É quando eu depois já disse à minha mãe. Houve um problema no serviço, porque eu tive a minha primeira mulher, conheci-lhe ali no serviço, depois namoramos e ficou minha mulher. Então ela foi presa ali. Sim, ela foi presa ali. Prenderam ali uma série de pessoas ali. Então eu disse, se prenderam minha mulher quando trabalho aqui, vou pedir demissão. Falei com minha mãe, eu vou pedir demissão porque eu quero seguir a carreira de cantor. Como é que então, disse, isso vai te ajudar em quê? Isso aí? Estás a deixar de trabalhar, estás a confiar o quê? Não tens condições? Eu disse, não, mas já havia começado a ir à televisão e sempre viam crianças que vendiam amendoim e paravam. Ele é de televisão. Então dali, na verdade eu decidi deixar, larguei. O emprego de caixa. Sim, o G-Short apresentou-me um camarada lá. Fizemos o vídeo da música Lau, que era a junção com... Vai Custar, que era a junção com Lau. Fizemos aquilo, acho que ficamos cerca de 8 meses, 6, 7, 8 meses, sem resultado nenhum. Eu em casa, dependendo de minha mãe sempre me dar alguma coisinha. Frustrado. A ficar frustrado. Até isso aqui, afinal, como é que funcionam essas coisas? Chegaste a te arrepender por ter largado? Eu só estava... Sim. Porque eu havia feito algumas economias na altura, conseguia, porque eu sempre saía do serviço, conseguia 200 e ia depositar na conta da minha mãe. Quando decidi deixar, tinha por aí 19 mil na conta, na altura. Foi a primeira vez que eu vi, disse, casa de animal. Então, eu vou deixar. Então, comprei a minha televisão, comprei um som aí, um home theater ali para o quarto, deixei ali. Então, dali, as economias estavam a acabar pouco a pouco. Acabaram, já comecei a ficar frustrado. Mas Deus é bom. A reviravolta que houve. Da noite para o dia só comecei a ouvir minha música a tocar em todo canto, vizinhança, chapa, porque eu andava normalmente de chapa. A tocar em todo canto. E foi ali onde as coisas começaram. Então começamos a gravar o álbum. De 2007 para 2008. Esse Declarações de um Apaixonado. Sim. Uau! Sim. Então, aí, quando a música já está a tocar, já está a fazer, é onde começa a história. Mas como é que foi gravar esse álbum? Foi muito cansativo, mas era o realizar de um sonho. Eu não dormia, eu fiz quase todas as composições do álbum, quase, porque a música Vai Custar, quem fez foi o N-Star. Okay. O N-Star havia feito essa música para a Cátia e a Vanessa. Então eles depois decidiram que não, era melhor tirarmos a voz feminina, colocamos um homem a cantar, entregaram para eu harmonizar a música. Eu levei a música. Elevar a música. Sim, elevar a música, chegar a casa, fazer toda a minha análise, tirar o que eu não estava feliz e colocar lá a minha alma. Okay. Então ele fez a canção toda, a composição historial, eu só alterei uma e outra coisa, fiz Vai Custar naquele álbum. Depois tinha a música, acho que chamava-se Hoje à Noite, que cantei com o Imbro. Toda a música foi Imbro que fez a composição. Depois tinha lá Sexy Girl, a música do G2. O G2 fez a composição, cantou a primeira parte e o coro, e eu fiz a segunda parte. Então o resto
Eu é que sentei para escrever, já estava até a ficar esgotado porque tínhamos um timeline, um deadline, na verdade. Tipo, até essa data, O álbum, tudo já tem que sim, estar. mas fiz tudo. É aí onde comecei a correr. Eu tinha 2 personal stylists que eram responsáveis por me vestir. Eu não entendia nada de vestir, nada. Até hoje não entendo nada. A minha ex-mulher, porque eu já casei 2 vezes, a minha segunda ex-mulher é que essas coisas de vestir. Ela é que é bala. Questionava. Então lá eu tinha aquelas 2 personal stylists, depois tinha alguém que era responsável por marcar a televisão, depois tinha... Ok, já tinha uma equipe já a trabalhar. Aquilo que fazias, ir lá, ir bater porta, já ficavas de longe. Só que não, as televisões já ligavam. Ok. Sim, porque as televisões têm uma coisa, infelizmente, as nossas televisões não dão oportunidade a ninguém. Querem encontrar pessoas já feitas. Por isso admirei aquilo que vocês falaram aqui, que dão oportunidade aos novos talentos para cantar. Isso é bom. Sempre que puderem ajudar. É a nossa maior responsabilidade, trazer aquela beleza cultural. Para perceber que daqui a um tempo, quando a pessoa já estiver no auge, a pessoa nunca vai se esquecer. Eu falei aqui do Guilherme Silva, eu falei da pastora lá da igreja. Só foram pessoas que fizeram parte da do teu trajetória. Na altura que ninguém acreditava. Sim, e as televisões infelizmente são assim. Querem um produto já existente. E mesmo depois de ter produto, se acham que esse como artista já morreu, são as primeiras já. Não precisa. E veja que depois sofri outras perseguições. Por quê? Eu começo a fazer sucesso. Aquele camarada ali que chamou para aquela label, eu estava na label dele, ele disse para mim que ele é que patrocinou os vídeos e tal. Para eu descobrir, um dia desse assim do nada, que ele levou uma música minha que eu havia gravado há muito tempo, lhe deram dinheiro e pagou os vídeos, ele sempre me escravizava. Eu a pensar que não, ele pagou os vídeos, eu era muito grato por isso. Enquanto os vídeos são meus, eu mesmo é que paguei como eu ele fez o business. Sim. Enquanto a música. Eu estou a apanhar a minha música num disco de uma outra produtora. Eu fui ter com o dono daquela produtora. Olha, minha música está fazendo. Eu disse, não, se eu é que paguei teus vídeos. Me venderam essa música, eu tenho os direitos. Então, a partir dali, cortei esse elo com isso de label. O que é que aconteceu? Todos os cantores que estavam no top na altura estavam todos inseridos em labels. Tinha a Bang Entretenimento, tinha a Big Brother Entretenimento, tinha The Access Label, tinha acho que tantas outras labels. Então todos eles estavam em labels e eu era o único que não estava em nenhuma label. Só que eu era presença obrigatória nos shows. Sozinho, sem label. Tipo de label. E mais, uma outra coisa que Deus fez. Eles sempre me desprezavam porque eu punha sempre a mesma roupa. Eu acho que eu não sou modelo, não vim para vender roupa. Eu vim para vender minha arte. Sim, então, aquilo que eu achava, porque os artistas que eu amo, que eu aprecio, os latinos principalmente, eles... Se eu falar aqui da imagem do Henrique Iglesias, há de perceber alguém que pôs um chapéu ou um capuz, sempre. Eles vendem mais arte do que a imagem. Sim, e não são pessoas que exibem os seus bens, mas aqueles se calhar são aqueles as têm iates, têm avionetas nos seus quintais, fazem shows em estádios. Mas has de ver que sempre está de chinelo, uma sapatilha assim, mas nunca exibem carões, nem nada disso. Porque eles estão para exibir a arte. Aquilo que é a arte. Então eu chegava nos shows, me olhavam assim de baixo para cima, geralmente punham o meu nome como primeiro, como quem vai entrar para atuar. Só para abrir, só depois sair. Mas os donos dos shows sempre vinham, porque quando o MC falasse, daqui a pouco teremos, o povo só gritava meu nome lá fora. Então vinham, aqui tem que se alterar. Isso não pode ir embora agora, tem que fechar. Então eles que eram os donos, as labels deles... Eles iniciavam o show. Sim. Então os donos das labels fizeram que alguns dessas labels... Até tinha uma outra label da rádio, não sei, era BN ou B9 ou o quê, que tinha muitos que faziam uma rabenta da rádio 99 ou 9 FM. Então começou um outro dilema já para mim. Eles me chamavam para atuar nos shows deles e não queriam me pagar. Houve um show, por exemplo, do Bobby Valentino que esteve aqui, eu não recebi nem um centavo. Mas me obrigaram. Sim, atuei, me obrigaram. Não, você veio aqui para trabalhar. Então, se você não entra aqui, daqui a pouco você vai, não sei o que, isso vai ser bom e não sei o que. Então, fui lá. Então, em alguns shows eles não queriam me pagar. Então, a partir dali, eu passei a negar e decidiram me cortar. Em tempos atrás, já me viste atuar em algum grande show aqui? Nunca. Porque me pararam. Algumas rádios pararam de tocar minhas músicas. Então, porque ele se faz, ele não sei o que. Então, eles decidiram cortar. Sim. Por tu não querer seguir aquilo que é a metodologia deles. Só que eles se pagavam entre eles. Só que eu diziam, esse vem do quieto, esse não é nada, esse aqui é para fazer o quê? Isso era por falta de uma label. É porque estava a trabalhar sozinho.
Assim, estava a trabalhar com o Senhor Jesus, nunca estive sozinho. O Senhor Jesus sempre esteve à frente das coisas. Eles é que pensavam que eu estivesse sozinho. Porque sabe o que é que aconteceu? Eles fecham as portas nos grandes shows que eles tinham, já não me contratam para nenhum show. Então começa o povo. Quem começou aqui com essa coisa de atuar no casamento, olhar casamento como business, começou comigo, não porque eu tenha decidido. De repente o meu telefone começou a tocar, me ligar, não, é que nós queríamos no casamento. Eu recordo-me que na altura eu nem sabia como cobrar, tudo bem, e de vir. Chego nos casamentos, começo a perceber, toda hora meu telefone estava a tocar, todo final de semana, 3, 4, 5 casamentos. Eu, isto é negócio, então eu começo a falar para os outros artistas, não se preocupe mais em fazer música direcionada a esses showbiz, porque isso não é nada, não dá dinheiro nem nada. Eu já não atuo até madrugada, eu só atuo até 19, 20 horas, já terminei, estou relaxado. Mas isso é coisa de Deus, porque quando eles decidem que têm que me afastar, há rádios que até hoje não passam minhas músicas, desde 2010 até hoje. Então imagina se eu tivesse que depender dessas rádios para existir como artista. Se eu tivesse que depender dessas labels e os seus donos para existir como artista. Mas Deus é bom. Então quando eles fecham lá onde eu entrei a pensar que é de lá onde eu podia conseguir um sustento. Ia levar alguma coisa. Sim. Deus me abre essa porta e graças a Deus, a única pessoa que eu encontrava a atuar nos casamentos era a Anitta Macuaco. Sem falar dos mais velhos. O Alexandre Mazuz era o dono, é o dono. Grande sim, eu falo do jovem, então era eu e chegava, em muitos casos só via a Anitta Macuaco. O resto nada, estavam trabalhando no showbiz. Agora já vejo como é que é. Parece agora máquinas, todo mundo... Parece aquelas máquinas de vender, de moer amendoim, de pipocas. Levou um para vender pipoca, o outro começou a beber. Sim, então foi assim. Então, começas a fazer casamentos e começam as solicitações. Grandes. Começam a te chamar. Sim. Sim, fora os casamentos, eu não atuava em Maputo, era sempre chamado para atuar fora de Maputo. Lanço o primeiro álbum, eu conheci todo o país através do primeiro álbum. Todo o país, eu conheço todo Moçambique. Então lá, eles não tinham problemas comigo, de Gaza até ao norte. O problema era aqui na capital. Os donos, os ditos donos. Sim. Todos eles não têm vergonha de nenhum. Por isso que eu aqui não respeito nenhum promotor de eventos daqui, tipo da capital. Nenhum. Infelizmente, nenhum dono de label, Nenhuma label já tentou? Já tentaram, mas eu negava. Agora não está nesse Porque momento. Via que os donos das labels já que eram as estrelas, os artistas não eram. Veja só, o dono da label é que compra carro no agente. O artista está a andar de Dubaizinho. Lá fora não é assim. Então, para o Hermínio, as labels aqui estão a escravizar os artistas. Sim, não dão nada ao artista, só se aproveitam do momento que o artista está no seu brilho. Quando o brilho terminar, vão lhe afastar. Consequentemente, os donos das labels se aproveitam disso para faturar, porque eles é que são as estrelas, não os artistas. Então eu não aconselho a ninguém a fazer. Estamos numa visão fusca, porque há quem pensa que a sua vida ou talvez a sua carreira... talvez atualmente existam labels que levem a sério, mas para mim uma label, que se diz label no verdadeiro sentido, eu acompanho as coisas como funcionam lá fora. A label assina um contrato, te chama, senta aqui, assina contrato contigo, te entrega uma casa, te entrega um carro, traça salário e te entrega um dinheiro, budget mesmo. E diz assim, nós vamos investir em ti, o contrato é durante o período X e em cada evento que fizeres, 20% são nossos nisto. Se tiveres contrato com alguma empresa, publicidade, não sei o que é a nossa porcentagem, é esta. É assim que a label chega para mudar a vida do artista no verdadeiro sentido. As labels daqui oferecem o quê? Algo. Então, para perceber que só são pessoas que são um pouco espertinhas, criaram aquilo, vamos pagar vídeo. Vamos pagar vídeo. Então a pessoa fica ali iludida. Sim. Enquanto não acontece nada. Não é assim que funciona. A Cesária Évora assinou seu primeiro contrato, a saudosa Cesária Évora cabo-verdiana, depois dos 40 ou foi aos 40 anos. Acho que deve ter assinado com a Universal ou a Sony Music, já não me recordo bem. Mas foi uma companhia francesa. Lhe passaram um cheque de $1 milhão. Assinou o contrato, vai gravar, trabalha, eles é que pagam tudo, estúdio, vídeos e tudo, aquele dinheiro é seu, você como artista,
É seu, é o contrato que você assina. A parte deles só cai na hora dos Aqui direitos assinam um autorais. contrato, não oferecem nenhuma perdão, não oferecem nenhuma água, que já queria fazer publicidade, nem esse chá que colocaram aqui na chave da Amazon, não te oferecem nada, só assinam um contrato, vamos fazer, no contrato vem assim, vamos fazer X vídeos com Sierra Boy, contigo, esse contrato é por 1 ano, X vídeos, não sei o quê. Só. E mudar a vida do artista como... Não mudam, me fale de um só que mudaram a vida dele. Eu nunca aceitei isso, porque eu sempre li lá fora. Ainda há 2, 3 meses atrás eu vi uma nova rapper americana, talvez ela venha fazer sucesso, não sei. Que um senhor lá, me foge o nome da empresa, chamou ela e disse, vamos assinar o contrato, uma avioneta privada. Alugar uma avioneta privada, ele carregou um monte de dólares num plástico, com um champanhe bem caro. Entregou o contrato. Ela foi com as amigas dela, todas sondadinhas assim, ali no avião. Ali disse, agora ela assinou o contrato, logo que assinaram, ele carregou o plástico. Cheio de dólares. Está aqui. É seu. Bem-vindo à nossa label. E depois dali, carregaram aquela garrafa cara de champanhe e tudaram com as amigas todas ali. Aquilo que é... É assim que funciona. Sim. E depois projetam um artista, não só nacional, mas internacionalmente. Estão a projetar aqui internacionalmente. Só brincam com o tempo das pessoas, com o talento das pessoas. Estamos a perceber. Eu estou surpreso em particular. Estou surpreso. Porque há quem diz que a label vem para transformar a vida do artista. Não sei, talvez as atuais, alguns artistas atuais, eu ando um pouco longe da televisão. Talvez os artistas atuais tenham alguns que lhe ofereceram algum bento, alguns milhões de meticais, assinaram um contrato e disseram, você faz parte da nossa label, hoje lhe projetaram. Não sei. Ok. Vamos a uma breve pausa. Já voltamos aqui com o nosso papo super interessante com o nosso grande OG, Hermínio. Até já! Estamos de volta aqui na nossa grande segunda parte, com a nossa conversa aqui com o nosso grande Hermínio. Ele que tem uma estrada grande no entretenimento e que fez e que ainda está a fazer muito pela cultura nacional. Agora, mano, responde-me assim. Quais eram as dicas que gostarias de ter tido quando começaste? A única dica era dinheiro só. Precisava ter alguém para investir, colocar dinheiro. Eu acho que em Moçambique, para o nosso negócio, seja qualquer que seja o negócio, porque em tudo há dificuldade, não é só na música. Tem jogadores de futebol, eu tenho um primo meu, se ele tivesse conseguido se ingrar em um bom clube, ele teria sido um dos melhores jogadores de futebol deste país. Mas não houve patrocínio. Apanhou um empresário que criou um clube na zona, ele prendeu ali. Se joga aqui. Sim, é a mesma questão das labels. De quando em vez de levava para jogar na África do Sul, lhe dava algum incentivo, não sei o quê, até que a idade ultrapassou, mas é um grande jogador de futebol. Mas não teve aquele boom. Então o que precisamos somente é um input. Por isso, alguns pais agora que têm um mínimo de condições estão com os filhos novinhos nas escolas de futebol da Europa. Alguns que eu conheço aqui. Sim. Estão a investir para os seus filhos. Sim. Ok, então... O que precisa é... Acabou. Ok, então vamos falar um pouco aqui do mundo digital. Sabemos que estamos no mundo digitalizado, tudo já é na internet. Sim, e acabaste, lançaste o teu álbum romântico, grande álbum. Sim, muito obrigado. E fala um pouco das plataformas digitais, o streaming. Acha que o streaming em Moçambique tem tanta força, está a abranger ou está a alcançar a maior parte das pessoas? Infelizmente ainda não. Estamos em Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, um país que está abaixo da linha da pobreza. Se for a ver e investigar dados de organizações internacionais credíveis, sim, estamos abaixo da linha da pobreza. Então nós se somos a pobreza mais está pobres. Aqui, sim, nós somos desgraçados no verdadeiro sentido, porque a linha da pobreza está aqui. Então todos que estão aqui são os ditos pobres. Nós estamos abaixo da linha da pobreza. Eu acho que nos 5 países mais pobres do mundo nós estamos lá. Sei que não somos os primeiros. E só para ver, só 20% da nossa população tem acesso a um smartphone. O resto... E eu quero acreditar que nesses 20% que têm acesso ao smartphone,
10% ou 5% é que tem acesso à internet. Por isso que as nossas operadoras aqui criam um sistema, não sei como é que chama, que a pessoa, mesmo sem internet, pode entrar em algumas plataformas, como o WhatsApp, acho que o Facebook, não sei. Se as operadoras fazem isso, é por saberem Que a internet ainda é o que está sendo. ainda é um luxo Yeah. aqui. A nossa internet, infelizmente, ainda não tem a qualidade que tem a internet dos outros países. Então, é um negócio bom e será muito bom. Seria melhor se, por exemplo, nós como artistas não fôssemos artistas que estamos dentro de uma ilha, de uma bolha chamada Moçambique. Se fôssemos artistas internacionais, se tivéssemos, por exemplo, se os nossos governantes criassem leis protecionistas, Yeah, que defendem eu sempre digo assim que do mesmo jeito que tem leis que protegem a nossa costa, leis que protegem as nossas fronteiras para que não seja usurpado o bem nacional, devia se criar leis protecionistas para a arte. Por quê? Só são praticamente 3 negócios no mundo que dão muito dinheiro: a prostituição, a venda de armas e a arte. Yeah. Sem falar dos minérios, né? Dos recursos minerais que os países têm, mas são esses 3. Agora, os países que investem na sua arte, nos seus artistas, falo da arte, a arte no seu todo, não falo só de música. Para mim, desporto é arte. Os escultores, no seu todo. Então, os países que investem nisso, o PIB cultural desses países é terrível. Então, se for a ver, o nosso PIB cultural aqui, praticamente que não existe, porque mesmo dentro do orçamento geral do Estado, quando se trata de cultura, acho que o que se traça para cada ano deve estar 0, alguma coisa em termos de percentagem. Praticamente não há investimentos. Sim, vou falar aqui uma coisa que eu vi, que eu li há uns anos, não sei se ainda existe em Cabo Verde. Cabo Verde é um arquipélago, que é um conjunto de ilhas que formam um país. Não há lá muita riqueza, a não ser alguns recursos marítimos. Yeah. É mais pesca que qualquer coisa. E depois tem lá o vulcão, então em alguns pontos é mais terra, que nem é tão boa a agricultura, apesar de que onde passa o vulcão, aquilo funciona como um estrume muito bom. Yeah. Mas Cabo Verde investe muito na sua cultura. O governo cabo-verdiano, o antigo, não sei o atual se ainda mantém isso, fazia 22 festivais de música ao ano. Yeah. O ano só tem 12 meses. Então eles faziam 22. Significa que qualquer artista cabo-verdiano tinha um trabalho ao menos por mês, então tinha um salário. Ok, então isso a imposição aí já era uma coisa, tipo, esse é o teu trabalho. Sim, e uma coisa que vai perceber, a maior parte dos artistas on top de Cabo Verde não vivem em Cabo Verde, muitos deles vivem na Holanda e em Portugal. Holanda, Portugal e França. E tem lá grandes estúdios onde eles trabalham, porque tem lá olheiros cabo-verdianos que tiram a coisa nacional para internacionalizar. Então, sim, um estado pequeno, um arquipélago, cabo-verdianos são como portugueses, só são 10 milhões lá dentro, é pouca gente. Mas a maior parte dos artistas principais de Cabo Verde não viviam, nunca residiam lá. Mas mesmo assim tinham um apoio forte da gente deles e concisaram todos os palopes em termos de música. Cabo Verde concissou muito mal. Sim, então, música tropical. Sim, então para ver. Tropical, o que eles fizeram? Pegaram o zouk das Ilhas Reunião, Ilhas Martinica, e depois fizeram aí uma coisa deles, chamaram Guero Zouk, depois criaram ali Funaná, coisas dele, coisa local, e ainda cantarem naquele português deles errado, e mesmo assim nós já consumimos. E nós moçambicanos que cantamos no português, que se calhar é o correto, não temos mercado. Por quê? Porque a nossa cultura, culturalmente falando, somos pobres. Então, o PIB cultural de Cabo Verde estava muito acima da média todos os anos. Por causa da estrutura. Eles já tinham uma estrutura bem desenhada. Bem grande. Tem festivais lá grandes. Tinha festival, não sei, de Mindelo, festival de não sei o quê. Então, imagina, são 22 festivais ao ano. Yeah. Então, todo músico, todo fazedor da arte, todo instrumentista lá tem salário durante o ano todo. Sim. Eles cuidam do artista.
Criam Moçambique, bases. vamos acordar, Moçambique. Vamos acordar. E o artista, na verdade, é o cartão postal de um país. Veja, se eu disser Estados Unidos, arte, sempre te virá na mente Michael Jackson, R. Kelly, Eric Billinger, não sei o que. Porque Então, é o sempre- cartão postal. É porque o país já faz o nome do artista. É o Para cartão lo- postal. Para logo que tu pensar no Vende a país... imagem do artista, a logo imagem que do pensares país. No país, tu vais levar a um artista. Sim, a gente diz Brasil, logo Ronaldo, Pelé, ou Alexandre Pires, Roberto Carlos. Uau! Eles têm consciência que esses são eles que estão a representar-nos. Sim, então, eu sempre digo que eu sou da opinião que devia-se criar leis protecionistas, do mesmo jeito que se protege a nossa costa, as nossas fronteiras, para proteger a nossa arte. O que quer dizer que as coisas dos outros deviam ter limite para entrar no nosso país e deixarem a coisa nacional Está a ser fluir. o contrário. É o contrário. Consequentemente, nós continuamos na escravatura, somos escravos Somos dos outros escravos, países. mas agora somos escravos livres. Sim, se forem a ver um pouco na história, o que estudavam na história, um país que fosse guerrear com outro país se preparava toda a sua armadura, preparava-se militarmente com as melhores armas, com os melhores militares, no intuito de derrotar outro país. Mas se o outro país soubesse que está a vir o inimigo para nos derrotar, também se preparava ainda até se aliar com outros países para ter o melhor armamento. E só vencia quem tivesse o melhor armamento. Então, se quem está a vir invadir tivesse o melhor armamento e uma equipe bem treinada, falo de todos os militares, falo da força aérea, falo da cavalaria, tudo isso, vencia e podia conquistar aquele país. Então está a acontecer assim. Já estamos a ser conquistados pouco a pouco. Sempre fomos, nunca mudou isso desde quando a gente era criança. Na época do primeiro senhor que promovia eventos aqui é o Pedro, não sei, Alex Barbosa. Faziam shows nos estádios. Os shows feitos nos estádios. Trazia a malta de fora. Daqui ao lado da África do Sul. Lucky Dube que vinha como figura principal do cartaz moçambicano e encher o estádio da Machava. E os nossos artistas eram os que iam Aqueles abrir o que show. ficam ali. Os secundários. Que no cartaz estão ali, em letras bem pequenas. Sim. Consequentemente, o que é que eu faço? Eu quando vejo, por exemplo, um cartaz, estão a trazer um angolano para vir atuar em Moçambique, estão a trazer um cabo-verdiano para vir atuar em Moçambique. Falo desses porque esses são pequenos para mim. Esses não são tão internacionais lá fora, em outros países, são pequenos. Então, estamos praticamente em pé de igualdade. Só quando chegam a Moçambique se faz pequeno sozinho. Eles assumem... Sim. É teu vizinho vir à sua casa e depois ajoelhares tu na tua própria casa para o teu vizinho. Então, o que é que faz? Mostra já... Eu quando vejo assim um cartaz que põe uma figura grande assim de um país, suponhamos angolano ou cabo-verdiano, grande. Eu ali no olho aquela figura, vejo a bandeira daquele país. Depois põe figurinhas dos artistas locais. Vejo a nossa bandeira ali nas figurinhas. Quer dizer, nós mesmos estamos a diminuir a nossa bandeira. E é um problema muito grave que o Ministério da Cultura deve sanar. Não é só o Ministério da Cultura. A população, porque nós somos os... Não é a população. A população é como criança. Se temos uma criança em casa e todos os dias ensinas a criança aqui para viver só se come manga, ela vai crescer a comer manga. A culpa está em ti, como pai, e os teus irmãos que às vezes trazem mangas. Então aqui o assunto tem pessoas de direito para... existe o legislador, que é o governo. E existem os promotores, existem as rádios, as televisões, os jornais, que muitos deles são privados. Então esses aqui é que enaltecem ou diminuem o país. Mas, por exemplo, eu costumo dizer que Moçambique não tem nenhum empresário cultural. Porque a maior parte dos empresários daqui basta começar a começar uma lanhana estão aí a trazer cabo-verdianos. Eles já querem mais. Até eles vão às associações aqui, compram coisas e depois fingem. Né? O fulano vem de Cabo Verde, se São Tomé ou aonde, foi doar o que é no infantário. Você está vindo de países pobres, acha mesmo? Por que não doa no país dele? Por que não vai dar no país dele? Então, mano, fala um pouco do álbum romântico. Romântico é o nosso último álbum, tiramos agora em março. Eu tirei, foi um presente para mim. Eu completei 41 anos de idade agora em março. Hoje. Sou mais Grande velho. hoje. Sou mais velho. Então, ali
Nós fizemos aquele álbum com 14 faixas. Na verdade, eu já não queria vir com aquilo. Eu já não quero mais cantar. O último álbum que eu fiz foi em 2020. O Faz Parte, lá onde oferecemos o carro, oferecemos sofás, oferecemos celulares. Yeah. Então, Aquilo, na tua ideia, já era a última... sim, tipo, vou ver outras coisas e se Deus quiser eu quero depois entrar no gospel, eu vou começar a cantar gospel tranquilamente, porque eu sempre cantei gospel. Sim, obrigado. Eu comecei a cantar, antes eu cantava gospel. Yeah. Mas para quem não conhecia essas músicas, aquilo foi uma surpresa. Ah, sim. Opa, muito obrigado. Foi uma surpresa. Sim. Mas Então, yeah. sim. Então, depois disso, eu sentei outro pessoal, algumas pessoas tinham um pastor aí que conversava muito comigo, disse, não, tens que voltar a gravar. É quando eu disse, os meus produtores, o Justin, o Flossie, o Ali, sabe? E não, vamos lá abrir estúdio aqui, gravamos o álbum 14 faixas. Então, novamente, eu voltei a ganhar, dias sem dormir. O feeling ainda era aquele, tipo, de volta à rotina. Voltei, mas com um feeling terrível. Fizemos 14 músicas numa sentada, onde lançamos em março, lançamos lá Mulher do Povo, tínhamos lá Doutor, tínhamos lá tantas outras músicas, 5 da manhã ali dentro. Mas tudo foi feito em tempo recorde. Okay. Que é um álbum que, eu mesmo acho que, não acho, é certo mesmo, os produtores que estiveram ali já que deram então, muito sangue. Estruturaste da melhor maneira também, sim. Casa dos 40. Não, é o Espírito Santo. Tem que ser o mesmo. Não tem nada a ver com a idade. Yeah. É o Espírito Santo que trabalha, ele é que nos inspira, ele é que move as pessoas para eu estar aqui no vosso canal. Foi o Espírito Santo que eu estou a dizer, não, chame aquele meu filho, porque eu atualmente, este mês não estou a ir a nenhum programa de televisão. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua grande presença. Estamos super honrados. Eu fiquei tipo, eu já fiz a promoção, eu lancei em março, fiz todas as promoções, então eu não vejo necessidade nenhuma de ir a nenhum outro programa, só se eu, próximo ano vou lançar algumas músicas, daí eu volto, porque eu faço assim, eu lanço, vou às televisões, faço promoção e depois fico de longe a trabalhar. Deixa as músicas trabalhar. Sim. E vou trabalhar porque, graças a Deus, todos os meus finais de semana estão comprometidos com o trabalho. Estou a correr de um lado para o outro. Então, são mimos de Deus, então eu fico a pensar. Muito obrigado aqui, mano, mais uma vez pela sua presença. Nada. E quando fazes um balanço deste ano, como é que foi o ano para ti? Bom, eu geralmente não traço nenhum plano para o ano, por isso que me é um pouco difícil para fazer balanço. Por exemplo, eu não comemoro aniversário, não tenho aquele de próximo ano é o meu ano, não sei o que. Não, para mim tudo depende de Deus. Quem faz a nossa trajetória é Deus. Eu costumo comemorar realizações. Sim, eu costumo comemorar realizações, então em termos de realizações, lancei o álbum em março. Gostei do trabalho, o álbum foi bem consumido, está a ser muito bem consumido, então para mim está tranquilo. Agora, sobre o resto, na minha família só tivemos uma perda, faleceu o marido de minha irmã mais nova em maio, e o resto, obrigado, e o resto estamos aqui pela graça de Deus. Então, foi um ano bom ou mau? Todos os anos são bons, independentemente dos resultados. Se os resultados forem pequenos, o ano foi bom. Se os resultados forem grandes, o ano foi bom. Porque em tudo nós damos graça a Deus. Ok, a passar aqui a revisão. Agora, vamos entrar numa rubrica que é a minha favorita. Sem essa rubrica, eu sempre digo, eu não sou ninguém. Então a rubrica chama-se Pergunta Picante versus 30 segundos. Vou já lhe explicar o porquê. Production, pode aí preparar o time. Eu vou lhe fazer uma pergunta que em 30 segundos eles me respondem. Eu tenho o hábito de responder em 1, 2, 3 segundos. Vamos ver agora. Ok, então vou lhe fazer a pergunta que em 30 segundos eles respondem. Pois. Se for já exceder os 30 segundos, vais entrar na pergunta picante. Se tu fores a cumprir, vais escapar. Vamos à nossa primeira pergunta, que o Hermínio é que vai nos responder. Hermínio, eu quero que respondas em 30 segundos, digas 6 tipos de roupa que detestas.
Em 30 segundos. 6 tipos de roupa que Ai! detestas. Time. Mas eu gosto de tudo, Aí dá tempo. Gosta de todo tipo de roupa. Sim, é muito difícil dizer que detesto um certo tipo de roupas. Ai! Nós estamos em 10 a 1 Ainda dá segundo. tempo. E Ainda dá tempo para refletir. não gosto muito. Roupas, não calçado. E há roupas. Ama fato armazãs em grupo. Fatos não gosto muito. Fato, Gravatas, gravata, não aprecio. Boné, boné. chapéu, não aprecio. Eu perdi. Time! É que eu nunca me vejo roupas. Então, roupa nunca foi tão forte. Tipo, Não. Eu sempre disse não sou modelo. ok. Então há alguém que está a cuidar. Sim. Veste isso. Atualmente, até como atualmente vivo sozinho e tal, tem o meu primo que ele é que sai e compra as roupas. Ok. Então, quando eu tenho que vestir alguma coisa só para ver, eu oro. Peço a Deus, porque eu não sei nem fazer essa combinação de cores. Eu basta nem com uma página de chocolate de fama. Ok, pode tirar a tua sentença, perdeu. Depois tirar aí o teu papel. Vamos ler a tua sentença aqui. Depois trazer aqui. Ok. Todo julgamento. Minha produção, quando decide preparar questões. Yeah. Hermínio, já assistiu 50 Tons de Cinza? Sim. O que achaste? Que parte é que te marcou? Bom, na verdade aquele não é um filme pornográfico, é um filme romântico e picante só para casais. Yeah. Então, assisti porque ouvi falar muito Assistiu do filme. sozinho, assim? Não, assisti com uma companhia minha. É. Sim, assistimos juntos. Gostaram, né? Sim, gostamos. Ok. Recomendas o filme aos outros? A casais, eu recomendo. É um filme nice. Nice para os casais que sentem que estão um pouco frios e devem, mas, por exemplo, eu assisti, mas sem nenhuma intenção, tanto que... Não te disse nada. Não. Vamos à nossa segunda questão, que em 30 segundos deve me responder. Se não, já sabe a sentença. Yeah. Em 30 segundos, diga 6 coisas que faria se pudesse ficar invisível. Time. E a todos os dias observar as minhas ex-mulheres, como é que elas vivem. Sim. Ia sempre atrás dos meus inimigos. Eu não os tenho, eles aqui me olham como inimigo. Yeah. Iria ao Banco de Moçambique ver como é que eu faço para poder me darem dinheiro. Iria à presidência para ver como é que funciona ali dentro. Yeah. E depois eu queria ir lá no navio, lá dentro, lá para ver como é que funciona isso. E depois queria entrar na barriga de uma mulher, ver como é que se desenvolve a criança. Yeah. Então, já tem gente de cor, então, se pudesse ficar invisível um dia, aceitarias? Sim, é pena que nunca não. Já tem de cor. Vamos à nossa terceira e última questão, que em 30 segundos o nosso irmão vai nos responder. Em 30 segundos, diga 6 artistas que não aceitaria fazer uma participação. Com eles? Yeah. Não, essa não posso aceitar, porque é assim, não gosto muito de participar. Nacionais ou internacionais? 6 artistas. 6 artistas Seja eu não iria internacional fazer. ou nacional. Que não aceitaria. Em 30 segundos. Time. Essa é muito difícil para mim, porque Todos os artistas tu podias participar. não aprecio muito participações, então se tivesse dito que irias fazer participações internacionais, que não aceitaria. Não, tem, não sei, David ou quem? David. Nada, só casado. São os nomes deles ainda há tempo. São os nomes que não vê. Nada, essa aqui, nada, passa. Yeah. Time, já passou time. Podes tirar aí a tua sentença, grande Hermínio. Vamos ver. Vamos ver aqui o que te espera. Mas nunca fiz isso que vais perguntar. Nunca fizeste? A produção aí. Já mentiu a dizer te amo? Não. Apenas... Por isso eu disse, nunca fiz isso que vai. Eu sou realista. Há uma contraditória. Se não há uma dá, contraditória. Sim.
Na verdade eu não te amo, nunca te amei. Essa é música, e nem fui eu a fazer essa composição. Yeah. Essa composição foi o Bagas que chamou-me, tem uma composição que eu acho que devias cantar. Ele mostrou uma composição, estava na voz do Aleixo Júnior, disse, a composição é minha. Ela só peguei e hermenizei, então não foi minha ideia. Então, para quem pensava que aquilo era a realidade do Hermínio, fora de assunto. Nada, porque eu sou realista. Okay. Para mim, pão é pão, queijo é queijo, badia é badia. Vamos ser amigos? Vamos. Vamos ser namorados? Vamos. Vamos ser inimigos? Vamos. Está a valer também. Muito obrigado, mano, pela sua presença mais uma vez. Foi uma conversa super descontraída. Opa. Eu fiquei surpreso a ouvir a tua história, porque eu não esperava, né? Ouvir tantas barreiras para uma carreira que hoje é o que é. Amém. Então, és um bom exemplo de persistência para quem estava assistindo ao podcast. Vai ter mais força de lutar graças à tua história. Então, podes despedir aí o pessoal, deixar as tuas redes sociais e dar aqueles abraços. Amém. Esse programa vai ao ar ainda este ano? Sim, ainda este ano vai. O que eu tenho a dizer, antes de mais, a primeira coisa que precisa fazer é ter fé em Deus. Acreditar que tudo na vida depende de Deus. Deus está no controle. Até para colocar um simples óculos assim, é Deus que te ajuda. Assim, estou a mover a minha mão assim, é Deus que está a me ajudar. Quando Ele não ajuda, é trombose. O seu animal consegue mover a mão. Então, em tudo, coloquem Deus na vossa vida. Em tudo mesmo. Estejas tu a pecar, estejas tu a acertar, nunca te esqueças de Deus. Segundo, estamos na época festiva. Posicionem-se, muito cuidado, muita atenção. Está todo mundo emocionado, mas no fundo, nem todo mundo está bem. Algumas pessoas não estão bem, então nós queremos vos ver no outro ano. Depois, agradecer também porque vocês conseguiram sentar aí do outro lado, acompanhar aqui a nossa entrevista. Que Deus vos abençoe. As minhas redes sociais é só ir lá. Minha página é @cantorherminio. O meu Instagram é @cantorherminio. O meu YouTube é @herminio_oficial com 2 FG. É isso aí, Deus abençoe. Um próspero e abençoado 2023. Obrigadão a si, a toda a equipe aqui. Que Deus abençoe o vosso canal. Muito obrigado aqui. Agradecemos nós pela grande presença, ilustre presença, para ser mais direto, para ser mais preciso. E nós, desse lado, agradecemos a ti que desde o primeiro minuto até este segundo esteve grudado aí na tua tela de celular, no teu smartphone, no tablet, no teu PC, em qualquer coisa. Agradecemos as subscrições, os comentários. Eu já disse, se for o primeiro vídeo a curtir aqui do Amazoncast, é só não esquecer de subscrever o canal, ativar o sino das notificações para não perder qualquer tipo de novidade, porque sempre vamos trazer aqui pessoas especiais. Eu sempre digo, o pessoal que passa aqui da nossa humilde casa aqui da Amazon TV é super especial. Hoje não foi nada diferente. Nós ficamos por aqui, só voltamos quando Deus quiser. Esse é o nosso Foi.